Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Drops aqui da nossa escola Agora Certificações. Eu sou o professor Antônio Walter. Esse é um conteúdo rápido para te ajudar no dia do seu exame da CPA 10, CPA 20, CE ou até na sua agente autônomo de investimentos. Bora lá então? Eu separei uma questão que foi lançada lá na nossa comunidade de alunos. Teve uma aluna que encontrou num simulado aí perdido na internet uma questão sobre risco legal. E a estrutura da questão era mais ou menos assim. Nas alternativas abaixo, quais delas ou qual delas se trata de risco legal? E essa nossa colega, nossa aluna, ela ficou em dúvida entre duas das alternativas. Ela descartou rapidamente duas das quatro e ficou ali, duas parecia que estava certa, né? E ela falou: Antônio, por que essa questão aqui, por que essa alternativa está errada? E eu vou citar para vocês as duas alternativas que ela ficou em dúvida. A primeira alternativa era a incapacidade de uma instituição financeira para cumprir com a legislação. Então essa é uma alternativa que ela ficou em dúvida. A segunda alternativa sobre risco legal era a seguinte, era a falta de amparo legal nos contratos daquela instituição. Ela falou: Antônio, quando a gente fala de risco legal, as duas não parecem que estão certas? E aí a gente, para essa questão, e é um pouquinho do assunto do nosso Drops de hoje aqui, e eu queria te ajudar, a gente tem que ir na essência da palavra risco. O que é risco? Vamos pensar no coronavírus. Você está com medo do tamanho do risco de você morrer se contrair o coronavírus? Você tem medo do risco de morte, não tem? Eu também tenho. Só que é o seguinte, o risco já que você quer viver, é o risco de você não viver. Então, se a gente for transformar isso em outras palavras, o que é risco? O risco é o risco de algo o resultado final ser diferente do que você esperava, ser diferente das suas expectativas. Então, o risco legal é o risco de ter problemas legais. Quando a gente fala da incapacidade de cumprir com a legislação por parte de uma instituição financeira, essa incapacidade ela já é existente, ela já existe. Já está acontecendo, então não é um risco de acontecer, ela já tem problema legal, ela já não cumpre com a legislação. E aí quando a gente vem para outra alternativa que fala falta de amparo legal nos seus contratos, aí sim a gente está falando sobre risco legal. Por quê? Ela só vai ter problema se por um acaso alguém, a outra parte de uma relação de um contrato for discutir os termos desse contrato na justiça. Então ela tem de fato risco legal em fazer negociações com contratos sem amparo legal. Ela está fazendo negócios com contratos ilegais, percebe? Então quando a gente entra numa questão de prova, fala que muitas vezes o aluno tem dificuldade de entender porque ele precisa interpretar. E a prova está trazendo muitas questões que exigem um cunho de interpretação muito alto. Por isso, quando você chegar no seu dia do exame, senta com carinho, lê a questão, interprete essa questão, porque muitas vezes a resposta ela está na sua cara. É realmente ter aquele senso crítico de análise, entender a estrutura da pergunta para ir ser mais assertivo na alternativa que você vai escolher e mandar bem no dia do seu exame. Espero que esse Drops tenha te ajudado, que você tenha curtido, e se curtiu, tiver algum tema que você quiser encontrar, que a gente traga aqui para você nos Drops, deixe aqui nos comentários. Então é isso, um grande abraço do professor Antônio Walter e a gente se vê por mais conteúdos. Até lá!